Por que 0,2% da população mundial possui uma proporção tão alta da riqueza global? Esta pergunta obcecou pesquisadores, economistas e filósofos durante séculos. Mas houve um homem que dedicou mais de 20 anos de sua vida para decifrar este enigma, entrevistando mais de 500 milionários de sua época. Seu nome era Napoleon Hill, e o que descobriu mudaria para sempre nossa compreensão do sucesso e da riqueza. Hill não buscava respostas religiosas, mas padrões mentais, estratégias de pensamento e códigos de comportamento que se repetiam uma e outra vez entre os mais prósperos de seu tempo. E encontrou algo extraordinário. Muitos desses milionários haviam adotado, consciente ou inconscientemente, princípios que durante milênios foram o coração da sabedoria judaica. Não se tratava de uma coincidência. Era um código invisível, uma forma de pensar que transformava mentes ordinárias em máquinas de criar abundância. Inscreva-se no canal agora, porque o que você está prestes a descobrir poderia mudar sua forma de pensar, sua forma de viver e seu destino financeiro. Este não é um documentário religioso, é um mapa mental rumo à riqueza que permaneceu oculto por tempo demais. Prepare-se para conhecer os segredos que construíram impérios, criaram fortunas e transformaram vidas durante mais de 4.000 anos. A história da sobrevivência extraordinária. A história do povo judeu é a história de uma sobrevivência extraordinária. Durante 40 séculos enfrentaram perseguições, expulsões, genocídios e discriminação sistemática. No entanto, não apenas sobreviveram, mas prosperaram de maneira extraordinária em cada sociedade onde se estabeleceram. Como é possível que um povo que representava menos de 1% da população mundial tenha produzido tantos Nobel, magnatas, inovadores e líderes em praticamente todas as áreas do conhecimento humano? A resposta não está nos genes, mas nos valores. Durante séculos de adversidade, o povo judeu desenvolveu um sistema de crenças que promovia a educação acima de tudo, o pensamento a longo prazo, a responsabilidade pessoal, o trabalho com propósito e a construção de legados que transcendessem gerações. Esses valores se transmitiam de pais para filhos, não como teorias, mas como formas práticas de viver. Quando Napoleon Hill começou a estudar os milionários mais bem-sucedidos da América, descobriu que muitos deles, independentemente de sua origem religiosa, haviam adotado esses mesmos princípios. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, todos eles pensavam como se tivessem sido educados na tradição judaica do sucesso. Hill percebeu que estava diante de algo mais profundo que simples técnicas de negócios. Havia encontrado um código mental, uma forma de processar a realidade que convertia a escassez em abundância, o fracasso em aprendizado e os obstáculos em oportunidades. Este código não pertencia a uma religião específica, mas a uma forma de pensar que qualquer pessoa poderia adotar. A riqueza judaica não era apenas material, era integral. Incluía riqueza de conhecimento, riqueza de relacionamentos, riqueza de propósito e riqueza de legado. Hill entendeu que os verdadeiros milionários não buscavam dinheiro pelo dinheiro, mas construíam riqueza com um propósito mais elevado, e nesta descoberta encontrou a primeira grande revelação de sua pesquisa: o desejo ardente com propósito divino. No coração da tradição judaica existe um conceito que foi mal interpretado durante séculos: o desejo. Para muitas culturas, o desejo é visto como algo que deve ser suprimido ou controlado. Mas na sabedoria judaica, o desejo correto é a fagulha divina que impulsiona toda a criação. Não se trata de qualquer desejo, mas do desejo orientado para a construção, a família, a comunidade e o legado. É um desejo que busca criar valor para outros enquanto se cria valor para si mesmo. Napoleon Hill chamou isso de desejo ardente e o identificou como o ponto de partida absoluto de toda riqueza. Mas havia uma diferença crucial entre o desejo superficial e o desejo ardente com propósito divino. O desejo superficial busca gratificação imediata, é egoísta e se esgota rapidamente.
O desejo ardente com propósito divino é diferente. É um fogo que nunca se extingue porque está alimentado por algo maior que si mesmo. Imagine por um momento a história de um jovem carpinteiro judeu nos bairros pobres de Nova York, no início do século XX. Seus pais haviam escapado dos pogroms na Europa Oriental com nada mais que a roupa do corpo, mas trouxeram algo mais valioso que qualquer possessão material. Trouxeram o código mental de seu povo. O jovem não desejava riqueza para exibi-la, a desejava para reconstruir o que a história havia destruído, para criar oportunidades para sua família e para as gerações futuras. Este desejo não o consumia, o energizava. Cada martelada, cada tábua cortada, cada trabalho terminado era um passo rumo a algo maior. Em 10 anos, esse carpinteiro havia se tornado construtor. Em 20, possuía uma empresa de construção. Em 30, havia construído alguns dos edifícios mais importantes da cidade. Sua riqueza não havia nascido da cobiça, mas do desejo ardente de criar um legado que honrasse seus ancestrais e abençoasse seus descendentes. Hill entendeu que este tipo de desejo era imparável porque estava conectado com forças mais poderosas que as circunstâncias externas. Para ativar seu próprio desejo ardente com um propósito divino, Hill desenvolveu um exercício que havia aprendido dos milionários que estudou. Cada noite, antes de dormir, imagine que já possui a riqueza que deseja. Mas não se foque nos luxos que poderia comprar. Foque-se nas vidas que poderia transformar, no legado que poderia criar, no impacto positivo que poderia gerar. Visualize como seu sucesso eleva outros, como sua abundância cria abundância para aqueles que o rodeiam. Sinta a emoção de saber que sua riqueza tem um propósito sagrado. Esta visualização não é fantasia, é programação mental. Você está treinando seu subconsciente para que busque e reconheça as oportunidades que o levarão rumo a esse propósito elevado. A fé ativa como código de sucesso. A fé, tanto na tradição judaica como nos princípios de Napoleon Hill, não é uma esperança passiva, é uma convicção ativa que se manifesta em ações diárias, constantes e decididas. Os judeus mantiveram sua fé durante milênios, não apenas através de crenças, mas através de práticas rituais que reforçam essas crenças a cada dia. Rezam pela manhã, estudam à tarde, benzem antes de comer e refletem antes de dormir. Cada ação é um ato de fé que fortalece sua conexão com seu propósito mais elevado. Hill descobriu que os milionários bem-sucedidos tinham rituais similares, embora não necessariamente religiosos. Tinham rotinas diárias que reforçavam sua convicção de que o sucesso era inevitável. Levantavam-se cedo para ler e estudar, repetiam afirmações que programavam sua mente subconsciente, visualizavam seus objetivos como se já os tivessem alcançado e agiam como se o fracasso fosse impossível. Esta fé ativa era diferente do otimismo superficial. Era uma certeza profunda baseada na compreensão de leis mentais imutáveis. Hill entendeu que a fé ativa funcionava porque transformava a própria estrutura do pensamento. Quando realmente acredita que algo é possível, sua mente subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia para torná-lo realidade. Busca informação relevante, reconhece oportunidades que antes passavam despercebidas e gera ideias criativas que conectam recursos aparentemente não relacionados. A repetição de orações na tradição judaica tem o mesmo efeito que a autossugestão que Hill ensinava. Ambas as práticas programam o subconsciente com mensagens poderosas que eventualmente se manifestam na realidade externa. A diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre não está em suas circunstâncias iniciais, mas na qualidade de sua fé ativa. A pessoa pobre tem fé na escassez, nas limitações e nas desculpas. A pessoa rica tem fé na abundância, nas possibilidades e nas soluções. E ambas estão certas, porque a fé ativa sempre encontra evidência que confirma suas convicções. Para desenvolver fé ativa como código de sucesso, você deve criar sua própria afirmação emocional de riqueza. Não deve ser apenas palavras repetidas mecanicamente,
mas uma declaração que gere emoção real cada vez que a pronuncie. Por exemplo, sou um imã para a abundância porque meu sucesso serve a um propósito maior que eu mesmo. A cada dia, minha mente subconsciente me guia rumo a oportunidades que transformam vidas e criam legados duradouros. A riqueza flui em minha direção porque flui através de mim para outros. Repita esta afirmação cada manhã ao despertar e cada noite antes de dormir, mas não como uma recitação vazia. Repita-a até sentir a emoção da certeza, até que seu corpo vibre com a convicção de que essas palavras descrevem sua realidade inevitável. A lei do mérito, construindo valor real na ética judaica, o conceito de mérito não é apenas moral, é prático. O Talmud ensina que o mundo se sustenta sobre 3 pilares: a justiça, a verdade e a paz. Mas esses pilares não são abstratos, se constroem através de ações diárias que demonstram integridade, disciplina e excelência. Durante séculos, os judeus entenderam que a prosperidade autêntica só vem através do esforço ético e do valor agregado real. Não buscavam atalhos ou esquemas de enriquecimento rápido, mas construíam riqueza através da maestria, da inovação e do serviço genuíno a outros. Napoleon Hill observou esse mesmo padrão em todos os milionários que estudou. Nenhum deles havia alcançado riqueza duradoura através de especulação, sorte ou manipulação. Todos haviam aplicado conhecimento especializado, com ação persistente. Haviam resolvido problemas reais para pessoas reais e haviam construído valor genuíno que beneficiava a sociedade. A lei do mérito é implacável, mas justa. Recompensa o esforço inteligente, a disciplina constante e a excelência consistente. Não reconhece desculpas, pretextos ou vitimização. Só reconhece resultados que foram conquistados através de contribuições valiosas. Considere a história de um jovem judeu chamado David, que chegou à América em 1920 sem falar inglês e com $5 no bolso. Em vez de se lamentar por suas circunstâncias, focou-se em desenvolver um valor que pudesse oferecer ao mercado. Trabalhou durante o dia numa fábrica e estudou inglês e contabilidade durante as noites. Em 2 anos, podia levar os livros melhor que muitos contadores nativos. Em 5 anos, havia poupado dinheiro suficiente para abrir seu próprio negócio de contabilidade. Mas não se conformou em ser um contador médio. Estudou as necessidades específicas dos imigrantes que, como ele, lutavam para entender o sistema financeiro americano. Desenvolveu serviços especializados que os ajudavam não apenas a cumprir suas obrigações fiscais, mas a planejar seu futuro financeiro. Seu negócio cresceu porque oferecia valor real a pessoas que realmente precisavam. Em 15 anos, sua empresa de contabilidade era uma das mais respeitadas da cidade. Sua riqueza não havia vindo da sorte ou da especulação, mas do mérito genuíno construído dia após dia, cliente após cliente, problema resolvido após problema resolvido. Hill entendeu que a lei do mérito era o fundamento invisível de toda a riqueza duradoura. Não importa quão criativos sejam seus planos ou quão ardente seja seu desejo, se não aplicar conhecimento valioso com ação persistente, a riqueza permanecerá esquiva. Mas quando alinha seu esforço com o serviço genuíno a outros, quando constrói valor real que melhora vidas reais, a riqueza se converte numa consequência natural e inevitável de sua contribuição ao mundo. Velocidade mental e coragem nas decisões. A tradição judaica cultivou durante milênios uma qualidade mental extraordinária, a capacidade de tomar decisões rápidas e manter o rumo apesar da adversidade. Esta habilidade não surgiu por casualidade, mas por necessidade. Durante séculos de perseguição, os judeus aprenderam que hesitar poderia significar a diferença entre a vida e a morte, entre a sobrevivência e a extinção. Desenvolveram uma agilidade mental que lhes permitia avaliar situações complexas, identificar opções viáveis e agir com velocidade e determinação. Napoleon Hill identificou essa mesma qualidade em todos os milionários bem-sucedidos que estudou. Os chamou de decisores rápidos e persistentes. Havia descoberto que a velocidade na tomada de decisões
combinada com a persistência em sua execução, era um dos fatores mais determinantes do sucesso financeiro. Hill observou que as pessoas pobres eram lentas para decidir e rápidas para mudar de opinião, enquanto as pessoas ricas eram rápidas para decidir e lentas para mudar de opinião. Esta diferença não era superficial, refletia diferentes formas de processar a informação e se relacionar com a incerteza. A pessoa pobre teme tomar decisões porque teme as consequências do erro. A pessoa rica entende que não tomar decisões é, em si mesma, uma decisão que geralmente leva a consequências piores que qualquer erro que possa cometer ao agir. O medo da crítica é um dos maiores obstáculos para desenvolver velocidade mental. Muitas pessoas adiam decisões importantes porque temem o que outros possam pensar se enganaram. Mas Hill descobriu que os milionários haviam desenvolvido imunidade emocional às opiniões dos outros. Entendiam que as críticas geralmente vinham de pessoas que nunca haviam tentado fazer o que eles estavam fazendo. Por isso, suas opiniões não tinham valor prático. A tradição judaica oferece uma perspectiva poderosa sobre este tema. O conceito de Lashon Hara ensina que as palavras negativas dos outros só têm o poder que você lhes dá. Se permite que as críticas de pessoas menos bem-sucedidas influenciem suas decisões, está permitindo que a mediocridade dite seu destino. A velocidade mental se desenvolve através da prática deliberada. Cada dia você se depara com dezenas de decisões pequenas. A maioria das pessoas desperdiça energia mental agonizando sobre escolhas triviais. Que roupa vestir, o que comer, que rota tomar para o trabalho. Os milionários que Hill estudou haviam sistematizado essas decisões rotineiras para reservar sua energia mental para as decisões que realmente importavam. Desenvolva um ritual de poder para a tomada de decisões importantes. Quando se deparar com uma escolha significativa, siga este processo. Primeiro, defina claramente qual é a decisão que precisa tomar. Segundo, identifique todas as opções viáveis em menos de 5 minutos. Terceiro, avalie cada opção baseando-se em suas possíveis consequências positivas, não em seus possíveis problemas. Quarto, escolha a opção que melhor se alinhe com seus objetivos a longo prazo. Quinto, haja imediatamente nessa decisão, mesmo que seja com um passo pequeno. Este processo transforma a tomada de decisões de uma experiência estressante num ritual de poder que fortalece sua confiança e acelera seu progresso rumo à riqueza. O poder criativo da palavra. Na tradição judaica, as palavras não são simplesmente sons ou símbolos. São forças criativas com poder literal para dar forma à realidade. O primeiro capítulo do Gênesis declara que Deus criou o mundo através de palavras. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esta não é apenas uma metáfora poética, é um princípio fundamental sobre o poder criativo da linguagem consciente. Os sábios judeus ensinaram durante milênios que os seres humanos, criados à imagem de Deus, também possuem poder criativo através de suas palavras. Mas este poder deve ser usado com sabedoria e responsabilidade. As palavras podem construir ou destruir, podem elevar ou degradar, podem criar abundância ou perpetuar escassez. Napoleon Hill descobriu esse mesmo princípio em sua pesquisa sobre o sucesso. Chamou-o de autossugestão e o identificou como um dos métodos mais poderosos para programar o subconsciente com ideias de riqueza e sucesso. Hill observou que os milionários falavam de maneira diferente das pessoas pobres. Não apenas falavam sobre temas diferentes, mas usavam palavras diferentes, com emoções diferentes e com intenções diferentes. As pessoas pobres usavam palavras que reforçavam limitações. Não posso me dar ao luxo. Isso é impossível para mim. Não tenho sorte. Dinheiro não dá em árvore. Sem se dar conta, estavam programando seu subconsciente com instruções de escassez que sua mente obedientemente executava. As pessoas ricas usavam palavras que expandiam possibilidades. Como posso me dar ao luxo? O que teria que fazer para que isso seja possível? Que oportunidade oferece esta situação? Como posso criar valor aqui? Suas palavras eram perguntas que dirigiam sua mente
rumo a soluções em vez de afirmações que justificavam limitações. Hill entendeu que a autossugestão funcionava porque o subconsciente não pode distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada, especialmente quando está acompanhada de emoção intensa. Quando repete palavras carregadas de emoção e convicção, seu subconsciente as aceita como instruções e começa a trabalhar para convertê-las em realidade física. A tradição judaica utilizou este princípio durante séculos através da oração e da bênção diárias. Cada bênção é uma declaração verbal que reconhece abundância e cria gratidão, programando a mente para notar e atrair mais experiências que gerem gratidão. Mas a palavra criativa requer mais que repetição mecânica. Requer emoção autêntica, visualização clara e ação consistente. Você deve criar sua própria declaração verbal de riqueza que incorpore esses elementos. Por exemplo, sou próspero porque sirvo. Minha riqueza se multiplica porque abençoa outros. Cada palavra que pronuncio, cada decisão que tomo, cada ação que executo está alinhada com meu destino de abundância ilimitada. Mas não basta repetir essas palavras. Você deve pronunciá-las com a emoção de alguém que já está vivendo essa realidade. Você deve visualizar as cenas específicas de como se parece sua vida quando essas palavras são completamente verdadeiras. E você deve tomar ações diárias que demonstrem sua crença nessas palavras. Lembre-se de que as palavras que pronuncia em privado se convertem na realidade que vive em público. Se quer mudar sua realidade externa, deve começar mudando seu vocabulário interno. A transmutação da energia sexual. Um dos princípios menos compreendidos nos escritos de Napoleon Hill é a transmutação da energia sexual. Hill descobriu que os milionários mais bem-sucedidos haviam aprendido a transformar seu impulso sexual em poder criativo, liderança magnética e visão empresarial extraordinária. Esta não era repressão ou negação da sexualidade, mas uma elevação consciente dessa energia para propósitos mais elevados. A tradição judaica oferece uma perspectiva única sobre este conceito através de seus ensinamentos sobre a energia criativa. Na Cabala, a força sexual se considera a expressão física da energia criativa divina que flui através de toda a existência. Esta energia, quando é canalizada conscientemente, pode alimentar não apenas a procriação física, mas também a criação de ideias, empresas, obras de arte e legados duradouros. Hill observou que os homens mais bem-sucedidos raramente alcançavam seu pico de realizações antes dos 40 anos. Isto não era coincidência. Era o resultado de ter aprendido a transmutar a energia sexual bruta em poder criativo refinado. Este processo requeria maturidade emocional, disciplina mental e um propósito suficientemente elevado para justificar o esforço da transmutação. A energia sexual não transmutada tende a se dissipar em atividades que proporcionam gratificação imediata, mas que não contribuem ao crescimento a longo prazo. A energia sexual transmutada se converte em magnetismo pessoal, criatividade explosiva, intuição aguda e resistência extraordinária para perseguir objetivos desafiadores. Os sintomas da transmutação bem-sucedida incluem pensamentos mais claros, imaginação mais vívida, coragem aumentada, persistência inquebrantável e uma habilidade quase sobrenatural para influenciar positivamente outros. Esta transmutação não ocorre automaticamente. Requer prática consciente e disciplina constante. Quando sente o impulso sexual, em vez de buscar gratificação imediata, pode canalizar essa energia para seu trabalho criativo, seu desenvolvimento pessoal ou seus objetivos empresariais. Imagine essa energia como uma força poderosa que flui para sua mente, iluminando novas ideias, expandindo sua visão e enchendo-o de determinação inquebrantável para alcançar suas metas mais elevadas. A tradição judaica ensina que toda energia pode ser elevada ou degradada dependendo de como se utiliza. A energia sexual degradada conduz à compulsão, à distração e ao desperdício de potencial vital. A energia sexual elevada
conduz à criação, à inspiração e à manifestação de propósitos divinos através da ação humana. Hill descobriu que os milionários haviam aprendido intuitivamente este princípio. Não eram monges celibatários, mas haviam desenvolvido a capacidade de controlar e dirigir sua energia sexual, em vez de ser controlados por ela. Esta habilidade lhes dava vantagens competitivas significativas. Podiam trabalhar durante mais horas sem fadiga, podiam manter o foco em projetos a longo prazo sem distração e podiam inspirar outros com um magnetismo pessoal que era difícil de resistir ou explicar. A transmutação de energia sexual em propósito criativo é talvez o segredo mais guardado do sucesso extraordinário, mas também é o mais poderoso para aqueles que têm a coragem e a disciplina para aplicá-lo. A mente mestra. O poder da cooperação harmoniosa. Napoleon Hill identificou o poder da mente mestra como um dos princípios mais importantes do sucesso. Definiu-o como a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas, trabalhando rumo a um propósito definido num espírito de harmonia. Mas quando Hill estudou as comunidades judaicas, descobriu algo extraordinário. Haviam estado aplicando este princípio durante milênios de maneira muito mais profunda e sistemática que qualquer outra cultura. A comunidade judaica funciona como uma mente mestra viva. Desde tenra idade, as crianças judaicas aprendem que o sucesso individual está inseparavelmente conectado com o bem-estar da comunidade. O conceito de tzedakah não é apenas caridade, é justiça social que reconhece que a prosperidade de um depende da prosperidade de todos. Esta perspectiva cria redes de apoio mútuo que transcendem gerações e fronteiras geográficas. Quando um judeu emigra para uma nova cidade, automaticamente tem acesso a uma rede de contatos, oportunidades de negócio, conhecimento local e apoio emocional. Esta rede não se baseia em favoritismo étnico, mas em princípios compartilhados de apoio mútuo, integridade nos negócios e responsabilidade comunitária. Hill observou que os milionários mais bem-sucedidos haviam criado suas próprias versões dessas redes de mente mestra. Andrew Carnegie se rodeou de homens cujas habilidades complementavam as suas. Henry Ford construiu uma equipe de engenheiros, designers e gerentes que compartilhavam sua visão de tornar o automóvel acessível às massas. Thomas Edison criou um laboratório onde dezenas de inventores trabalhavam juntos, em múltiplos projetos simultaneamente. A mente mestra não é simplesmente trabalho em equipe, é algo muito mais poderoso. Quando duas ou mais mentes se focam num objetivo comum com harmonia genuína, se cria uma terceira mente invisível que possui capacidades superiores à soma das mentes individuais. Esta mente coletiva pode aceder a conhecimento, gerar ideias e identificar oportunidades que nenhuma mente individual poderia alcançar por si só. Para criar sua própria mente mestra, deve começar identificando pessoas cujas habilidades, conhecimentos e recursos complementem os seus. Não busque pessoas que pensem exatamente como você, mas pessoas que compartilhem seus valores fundamentais, mas que tragam perspectivas diferentes e experiências únicas. Estabeleça reuniões regulares onde possam discutir desafios, compartilhar ideias e coordenar esforços rumo a objetivos mútuos. A chave do sucesso de uma mente mestra está no espírito de harmonia. Todos os participantes devem estar genuinamente comprometidos com o sucesso dos demais. Não pode haver agendas ocultas, competição interna ou exploração mútua. Quando este espírito de harmonia genuína se estabelece, os resultados podem ser extraordinários. Ideias que pareciam impossíveis se tornam viáveis. Recursos que pareciam inalcançáveis se tornam disponíveis, e oportunidades que pareciam inexistentes se tornam evidentes. A comunidade judaica demonstrou durante séculos que a riqueza individual sustentável só é possível dentro do contexto da prosperidade comunitária. Hill descobriu que este princípio era universal. Os milionários mais bem-sucedidos não eram lobos solitários, mas arquitetos de redes que levavam todos os participantes a níveis mais altos de sucesso e contribuição. O silêncio sagrado e o sexto sentido. Na tradição judaica, o Shabat não é simplesmente um dia de descanso.
É um portal para um estado de consciência elevada, onde a alma pode se conectar com sabedoria que transcende o pensamento ordinário. Durante 24 horas a cada semana, os judeus observantes se desconectam do mundo do fazer para se conectar com o mundo do ser. Desligam seus telefones, fecham seus negócios, detêm seus projetos e entram num espaço sagrado de silêncio, reflexão e comunhão espiritual. Napoleon Hill descobriu um paralelo surpreendente nas vidas dos milionários mais bem-sucedidos. Embora não observassem o Shabat religioso, todos haviam desenvolvido práticas regulares de silêncio mental e reflexão profunda. Hill chamou isso de desenvolvimento do sexto sentido, uma forma de intuição elevada que proporcionava acesso a conhecimento e soluções que não podiam ser alcançados através do pensamento lógico ordinário. Hill observou que as ideias mais brilhantes, as soluções mais criativas e as oportunidades mais lucrativas raramente chegavam durante os períodos de atividade intensa. Em vez disso, emergiam durante momentos de quietude mental, durante caminhadas solitárias, nos minutos antes do sono, nas primeiras horas da manhã ou durante períodos de meditação e reflexão. O subconsciente humano é como um servidor poderoso que trabalha constantemente em segundo plano, processando informação, conectando conceitos aparentemente não relacionados e gerando soluções a problemas que a mente consciente esteve lutando para resolver. Mas para aceder a esses tesouros do subconsciente, a mente consciente deve estar quieta. O ruído constante do pensamento ordinário interfere com a recepção dessas comunicações sutis, mas poderosas. O Shabat judaico cria as condições perfeitas para esta conexão subconsciente. Ao eliminar as distrações externas e os pensamentos de trabalho, a mente se torna receptiva a inspirações mais profundas. Não é coincidência que muitas das inovações mais revolucionárias em ciência, tecnologia e negócios tenham chegado a mentes que regularmente praticavam alguma forma de silêncio contemplativo. Einstein fez algumas de suas descobertas mais importantes durante longas pedaladas de bicicleta. Tesla recebia suas visões mais claras durante caminhadas noturnas solitárias. Edison tirava cestas regulares com uma bola de metal em sua mão, despertando justo quando sua mente consciente se relaxava o suficiente para permitir que emergissem ideias subconscientes. Hill desenvolveu sua própria prática do que chamou o conselho invisível. Cada noite antes de dormir, imaginava que se reunia com um conselho de grandes homens da história: Lincoln, Napoleão, Carnegie, Edison e outros. Nessas reuniões imaginárias, colocava perguntas difíceis e escutava as respostas que seu subconsciente gerava nas vozes desses mentores históricos. Esta prática lhe proporcionou algumas de suas ideias mais valiosas e soluções mais criativas. Para desenvolver seu próprio sexto sentido, deve criar períodos regulares de silêncio sagrado em sua vida. Não precisa observar o Shabat religioso, mas precisa de tempo regular, sem distrações externas, sem dispositivos eletrônicos, sem conversas e sem atividades que requeiram pensamento lógico intenso. Durante esses períodos, pode colocar perguntas importantes a seu subconsciente e depois relaxar sua mente consciente para receber as respostas. Com prática, desenvolverá uma sensibilidade incrementada a essas comunicações internas e descobrirá que tem acesso a uma fonte de sabedoria que supera vastamente o que sua mente consciente poderia gerar por si só. A aliança com a inteligência infinita. O segredo mais profundo que Napoleon Hill descobriu em seu estudo dos milionários bem-sucedidos e que encontrou refletido na sabedoria judaica milenar é a compreensão de que a mente humana não está separada da inteligência criativa do universo, mas é uma extensão dela. Os judeus acreditaram durante 4.000 anos que o ser humano é sócio de Deus no ato da criação. Esta não é uma metáfora poética, mas uma verdade prática que transforma completamente a forma como uma pessoa se relaciona com as possibilidades da vida. Quando compreende que sua mente individual está conectada com a mente universal, que seus pensamentos e decisões participam no processo contínuo de criação cósmica,
que seu sucesso pessoal é parte de um plano maior para elevar a condição humana, então a riqueza deixa de ser uma meta egoísta e se converte numa responsabilidade sagrada. Hill observou que todos os milionários verdadeiramente bem-sucedidos haviam chegado a esta compreensão, embora nem sempre a articulassem em termos espirituais. Entendiam intuitivamente que haviam sido dotados com talentos, oportunidades e circunstâncias específicas não para sua gratificação pessoal, mas para criar valor que beneficiasse a humanidade. Andrew Carnegie não construiu seu império do aço apenas para acumular riqueza pessoal, mas porque acreditava que estava proporcionando os materiais necessários para construir a infraestrutura de uma nação em crescimento. Sua riqueza era o subproduto natural de sua contribuição massiva ao progresso humano. Henry Ford não revolucionou a manufatura apenas para se tornar rico, mas porque tinha a visão de colocar um automóvel ao alcance de cada família americana, libertando as pessoas das limitações geográficas e expandindo suas possibilidades de vida. Thomas Edison não inventou a lâmpada elétrica para ganhar dinheiro, mas porque estava obcecado com iluminar o mundo e fazer com que a tecnologia servisse à vida humana. Em cada caso, a riqueza seguiu naturalmente a contribuição. Esta aliança entre a mente individual e a inteligência divina não é automática. Requer alinhamento consciente, intenção pura e ação consistente. Quando seus objetivos pessoais estão alinhados com propósitos que beneficiam outros, quando seu sucesso eleva aqueles que o rodeiam, quando sua riqueza se converte num instrumento de serviço, então acede a recursos, ideias e oportunidades que transcendem o que qualquer esforço individual poderia gerar. Hill chamou isso de inteligência infinita e observou que os milionários mais bem-sucedidos haviam aprendido a cooperar com esta inteligência em vez de lutar contra ela. Não tentavam forçar resultados através de manipulação ou exploração, mas se convertiam em canais através dos quais a inteligência universal podia expressar abundância e progresso. A história de um alfaiate judeu chamado Samuel ilustra perfeitamente este princípio. Samuel chegou à América com habilidades de alfaiataria, mas sem dinheiro nem contatos. Durante seus primeiros anos, lutou para sobreviver, competindo com centenas de outros alfaiates imigrantes em preços cada vez mais baixos. Mas uma noite, durante suas orações, teve uma revelação. Percebeu que estava se focando no que podia obter em vez de se focar no que podia dar. Decidiu mudar completamente seu enfoque. Em vez de competir em preços, começou a competir em serviço. Estudou as necessidades específicas de diferentes tipos de clientes. Homens de negócios, que precisavam de ternos que projetassem autoridade, imigrantes que precisavam de roupas que os ajudassem a se integrar, trabalhadores que precisavam de durabilidade e funcionalidade. Para cada segmento, desenvolveu especialidades únicas. Não apenas costurava roupas, mas ajudava seus clientes a projetar a imagem que precisavam para alcançar seus próprios objetivos. Seu negócio começou a crescer, não porque fosse mais barato, mas porque era mais valioso. Os clientes satisfeitos o recomendavam a outros. Sua reputação se estendeu. Em 10 anos, tinha a alfaiataria mais respeitada da cidade. Mas Samuel não parou por aí. Começou a treinar outros alfaiates imigrantes, compartilhando não apenas técnicas de costura, mas princípios de atendimento ao cliente e construção de negócios. Criou uma rede de alfaiatarias especializadas que elevava o padrão de toda a indústria na cidade. Sua riqueza pessoal cresceu enormemente, mas mais importante, havia criado oportunidades para dezenas de famílias e havia melhorado a qualidade de vida de milhares de clientes. Sua mente individual havia se convertido num canal para a expressão de abundância universal. Hill entendeu que esta era a verdadeira fórmula do sucesso: alinhar o desejo pessoal com o serviço universal, conectar a ambição individual com a elevação coletiva, transformar a mente humana num sócio consciente da inteligência criativa que governa o universo. Você não foi feito para mendigar riqueza, foi feito para criá-la. O momento da transformação. Durante estas últimas 2 horas, viajamos juntos através de séculos de sabedoria,
explorando os códigos mentais que criaram fortunas, construíram impérios e transformaram vidas. Descobrimos que o segredo da riqueza não reside em técnicas superficiais ou estratégias temporais, mas em princípios eternos que conectam a mente humana com as forças criadoras do universo. Vimos como o desejo ardente com propósito divino acende o motor de toda manifestação. Aprendemos que a fé ativa transforma possibilidades em probabilidades e probabilidades em realidades inevitáveis. Entendemos que a lei do mérito recompensa invariavelmente o valor genuíno criado através do esforço ético e da excelência consistente. Exploramos como a velocidade nas decisões, combinada com a persistência na ação, acelera o caminho rumo ao sucesso. Descobrimos o poder criativo das palavras conscientes para programar o subconsciente e moldar a realidade externa. Aprendemos a transmutar a energia básica em poder criativo elevado. Vimos como a mente mestra multiplica exponencialmente as capacidades individuais. Experimentamos o valor do silêncio sagrado para aceder à sabedoria subconsciente. E, finalmente, compreendemos que a verdadeira riqueza emerge quando a mente individual se alia conscientemente com a inteligência universal para criar valor que transcende o benefício pessoal. Estes não são conceitos abstratos para contemplar, mas ferramentas práticas para aplicar. Cada princípio que exploramos foi provado durante milênios por uma cultura que prosperou apesar de adversidades inimagináveis e validado durante décadas por pesquisas que identificaram os padrões comuns dos mais bem-sucedidos. O segredo não é o dinheiro, é a forma como você o pensa. É a compreensão de que a riqueza não é algo que persegue, mas algo que atrai ao se converter, no tipo de pessoa que naturalmente cria valor, serve a outros e se alia com as forças construtivas do universo. Se esta história tocou sua mente e sua alma, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja pronto para reescrever seu destino, porque a verdadeira riqueza começa na mente, se manifesta através da ação e se perpetua mediante o serviço. Seu momento de transformação chegou. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com esta sabedoria?